Pronto, gravando. Então, boa noite novamente a todos e a todas. Sejam aí muito bem-vindos e bem-vindas, né? Acho que todas bem-vindas aqui, pelo menos estou vendo mulheres aqui na aula de hoje, tá? Hoje é nosso último encontro, né? Tanto síncrono quanto assíncrono, né? Da disciplina de Fundamentos e Metodologia da Educação Especial, né? Mas espero continuar com vocês ali, né, no próximo semestre, né? E a gente continuarmos juntos aí nessa jornada. Foi de antemão um prazer, né, estar aqui com vocês. Acompanhei vocês tanto na disciplina, mas vi também vocês muitas falas, muitos depoimentos bonitos lá no encontro das licenciaturas. Fiquei muito feliz. Lá estava lá acompanhando e muitas de vocês falando lá, contando a experiência de estar aqui vivendo esse processo, né, de estar na segunda graduação, na primeira graduação, passou um tempo sem estudar, está voltando agora, né? Cada um contando aí a sua experiência, e eu fiquei muito feliz de ver vocês lá, né? E ver vocês aí animadas. Sei que está nesse momento, é um momento, né, que está todo mundo é, agoniado, né? Que está aí no final, muitas disciplinas, muito texto para ler, né? Se você for ver, abrir lá o Educa, né? Nossos textos também tem muitas páginas, mas assim, são coisas ali que a gente já viu, coisas que nas aulas tem, né? Eu vou falar um pouquinho também da prova, né? De como é que ela vai ser, de como é que a gente pensou, né? Mas pensem assim, que é só uma prova, tá? É uma prova de que vai estar lá, não vai ser nada diferente do que a gente já estudou, né? Das atividades que vocês realizaram, dos textos que a gente leu, das conversas que nós tivemos, né? Tanto no Educa quanto no aqui, né? Presencialmente, ou lá nas aulas gravadas, né? Então, obrigado, gente. Muito obrigado. Assim vocês vão me deixar emocionado antes de terminar. E aí, assim, não tem mais nada assim demais, né? Foi uma disciplina que foi também um desafio para mim, né? Porque eu já tinha sido aluno, mas nunca tinha ministrado, e foi muito bom, assim, foi realmente um aprendizado duplo, né? Uma via de mão dupla, né? De vocês contando as experiências de vocês, de como é que estão, muitas já estão lidando, né? De diferentes formas, já estão trabalhando, né? Com essa educação inclusiva, né? E aí é muito bom, né? Foi uma disciplina que foi muito importante para mim também, e que foi muito, está sendo, né, muito importante também para a minha formação enquanto professor, e de pensar, né, a educação de uma forma inclusiva, né? Acho que a palavra é essa, né? Então, hoje, né, nós estamos aí com nossa aula de revisão para dois, né, nossa aula, sim, nossa última aula, né, da disciplina, né? A semana que vem vocês vão ter a prova, né? E depois, se alguém precisar, teremos a final, né? Que também não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Sobre a prova, né? Deixa eu abrir aqui. Slide 2, pronto. O que é que a gente deve fazer, né? Poxa, agora. O que é que vai ter na A2? O que é que você deve estudar? Todas as rotas da etapa 2, né? Que são das rotas 10 à rota 17. Na verdade, é a rota 16, né? Porque a aula de hoje ela não vai trazer nenhum conteúdo novo, a gente só vai revisar ali. Estou vendo aí os sustinhos de vocês, mas fiquem tranquilos que tá tudo tranquilo, tá tudo. A prova está bem tranquila. E aí, né, a aula de hoje é uma revisão, então não tem um conteúdo novo, né, na prova, tá? Como será a prova? Tá? A gente conversou, né? Até acho que foi no nosso último encontro síncrono, né? Vocês falaram, né? Sobre a dificuldade de se fazer duas questões, porque é muita prova, é muito texto, é muita coisa, e aí a gente levou, né, essa questão para a coordenação, e aí a gente aceitou a sugestão de vocês, então teremos uma questão discursiva, né, e quatro questões objetivas, que no total dá 6 pontos, né? Então, a questão discursiva ela vale 2 pontos,
e cada questão objetiva vale um ponto. Aí você pode perguntar, professor, e os 4 pontos que estão faltando? São das atividades que a gente veio desenvolvendo aí ao longo da segunda etapa, né? Tanto os fóruns, quanto algumas ali, tivemos 2 atividades, se eu não me engano, e 4 fóruns, né? Acadêmicos. E também vocês vão ter aí, pelo menos na nossa disciplina, né, a gente optou por fazer assim, quem participou do Fórum das Licenciaturas, né, poderá ali ter um ponto extra, né? Quando a gente ainda não recebeu ali o relatório, né, que vocês tiveram que entregar, aí quando chegar o relatório, a gente vai ter esse ponto aí, né, extra, né, pela participação. Beleza? Alguma dúvida sobre a questão da prova? Ah, tá. Outra questão importante, vou repetir agora que está gravando. Não temos atividade essa semana, tá? Todo o tempo de vocês essa semana e a próxima semana, né, vai ser dedicado a estudar para a prova ou fazer alguma atividade que você tenha, porventura, não tenha conseguido fazer. Porém, essas atividades elas vão poder ser feitas só até o dia 7 de junho, tá? Elas estão abertas até o dia 7 de junho, que é sábado, certo? Até sábado. Depois disso, aí não pode, não vai estar fechado. Pode falar, Elvânia. Boa noite a todos, professor. Boa noite. Professor, no Educa, tem algum lugar onde a gente vê, assim, sobre as atividades, se a gente vê, se tem alguma atividade que a gente poderia melhorar, se a gente não tem um retorno, sabe? Eu queria saber se tem, por exemplo, eu fiz uma atividade, não saiu tão, você quer melhorar a sua atividade, não tem esse retorno para a gente. Tem esse retorno? Ainda não soube aonde entrar para procurar. Você pode conversar com o Gleiber, que é o tutor, é ele quem é responsável pelas atividades do Educa, do fórum, né? É com ele. Aí você pode mandar uma mensagem para ele e pedir esse feedback, porque é ele que corrige. Aí ele dá esse feedback para você. Você manda lá uma mensagem, tá bom? O Gleibe e o Leandro. O Leandro é de outras 3 disciplinas. Isso, E Gleiber. o Leandro é de 3 ou é 4 e o Gleibe 3, se não me engano. Isso, exatamente. No nosso caso é o Gleiber. Aí você pode mandar uma mensagenzinha para ele que perguntando, pedindo para ele dar o feedback, ele dá, tá? Lá no Educa mesmo. É, É, professor, pode falar, amiga. essas questões sobre os feedbacks já foi passado assim, que muitas vezes a gente não tem tanto retorno porque é um tutor para todos os polos, então às vezes fica até inviável dele dar o retorno para cada aluno, né? É, Aí muitas vezes a gente tem o retorno assim naquelas atividades que é postado o arquivo, que lá tem o feedback. E alguns fóruns que eles respondem. isso, exatamente. Tem essa questão também, bem lembrado, porque veja, só que tem 32, né? Mas se for ver todos os matriculados, acho que vocês já estão perto de 200. Então, para um tutor, é complicado, né? E, assim, a gente fazer todo esse processo, né? Mas eu acho que no próximo semestre deve melhorar quando as matrículas estabilizarem, né? Porque aí, quanto mais aluno, mais tutor, né? Porque a gente começou o semestre com um número X de alunos, e à medida que o semestre foi passando, esse número foi aumentando bastante, né? Mas aí eu acho que no próximo semestre as coisas vão ficar mais tranquilas, tá bom? Mas aí vocês podem mandar uma mensagenzinha lá para o Gleiber, ele é bem competente, é bem ágil também, com certeza vai dar esse feedback para vocês, tá bom? Então, assim, só para não deixar dúvidas, tá? Então, a gente não tem mais atividades, esse período é para estudar, né? E para fazer ali as atividades da etapa 2, né? Que por algum motivo não conseguiram ser realizadas, tá? Então tem até o dia 7 para fazer isso, até sábado, tá bom? Alguma dúvida quanto a essa questão mais administrativa, vamos dizer assim?
A dúvida seria só se você vai vir para Dianópolis, mas o restante é É, aguardar. pois é, Verdade, professor. pois é, não vou. Não vou para nenhum polo, na verdade, porque, pois é, vou ter um compromisso, na verdade, no final de semana, e, enfim, chocou, e aí não vou poder, infelizmente. Mas espero, né, que no próximo semestre estejamos aí juntos novamente, e aí consiga, né, finalmente conhecer vocês. Até porque o que a gente tem na reunião de colegiado, né, de quem foi aplicar a prova, né, todos os polos, os feedbacks são maravilhosos. Inclusive, é porque, olha, esse semestre foi complicado, porque teve 3 oportunidades, né, teve as 2 provas e teve uma palestra também, que eu fui convidado, mas sempre caiu exatamente, enfim, em dias que eu não podia. Não podia, ou não podia no final de semana, ou não podia ir na sexta, enfim, alguma coisa que acabou que dando errado. Mas vamos torcer aí, né, para o próximo semestre nossas agendas baterem. Bom, mas é isso. Então vamos lá. O que é que eu pensei, né? Mais ou menos o que a gente fez na primeira etapa, tá? A gente fazer aqui uma retomada, tá? De alguns pontos. Obviamente, tudo que eu estou falando aqui é o que exatamente, assim, é com base na prova, tá? A prova já está pronta, já está entregue, já está lá, já foi conferida e tal, já tem as questões, e vão ter questões sobre todos os textos, tá? E aí a gente vai trazendo ali essas abordagens, falando aqui um pouquinho o resumo dos textos, tirando ali as dúvidas de vocês, e a gente vai seguindo ali a sequência que a gente estabeleceu lá no Educa, tá? Então a gente começou, só para dar uma geral, assim, né? Na primeira parte da disciplina, a gente trouxe muito a questão da história, da legislação, de como, de uma visão ampliada, vamos dizer assim, social, histórica e política e legal no sentido de legislação, de como a relação entre pessoas com deficiência e educação elas foram estabelecidas, não só no Brasil, mas no mundo, e como essas questões que foram discutidas no mundo repercutiram aqui no Brasil, certo? Então, a primeira etapa da disciplina ela ficou muito focada nisso. A segunda etapa, ela já tinha uma ideia de trazer ali mais questões práticas, né? Questões que vocês já perguntavam muito, né? Ah, professor, mas se eu tenho um aluno com uma característica X, Y, Z, ou o aluno que precisa de tal coisa, de X coisa, o que é que eu devo fazer, né? Tá, beleza, tem essa monte de legislação aí, mas como é que isso afeta ali a minha vida, né? Como é que eu posso utilizar isso na prática enquanto uma docente, enquanto ali uma gestora, né? Enquanto ali uma educadora de fato, certo? Então, a segunda etapa, ela veio trazer ali perspectivas nesse sentido, ferramentas nesse sentido. Porque, assim, não é uma receita de bolo, né? Não é uma questão ali de nem sempre 2 mais 2 vai ser 4 nessas questões, né? Porque estamos falando de seres humanos que têm características diferentes, que têm vivências diferentes, experiências diferentes, que têm vidas ali completamente diferentes. E só aqui a gente está falando de 4 municípios que muitas vezes têm realidades diferentes também, né? Então, muita coisa a gente vai pensando em adaptar ali a nossa realidade, né? Então, eu pensei nessa segunda etapa em trazer ali exemplos de questões e de pessoas que foram ali trazendo soluções no sentido de adaptações ali às suas realidades, nesse sentido de pensar em contribuir numa educação inclusiva, certo? E aí, o nosso primeiro texto dessa segunda etapa, que ele já faz ali uma transição, né, entre essa questão das políticas públicas, da legislação e da atividade prática, né,
fala, né, do acesso à educação, né, como direito à pessoa autista, e essa análise da inclusão com base na lei Berenice Piana, né, que foi uma mãe, né, uma ativista pelos direitos das pessoas com autismo, né, e que conseguiu, né, através ali da sua atuação, uma legislação que leva o seu nome e que trata justamente da questão do acesso à educação, né? Então, ela traz ali uma política nacional de proteção ao direito das pessoas com TEA, né? Então, é muito importante isso, né? Porque aí você vai ter, né, o reconhecimento, né, da pessoa com TEA, né, como uma pessoa com deficiência, e isso vai trazer ali todos os amparos legais, porque é isso, né? Se você não reconhece uma pessoa como necessitada daquela política pública, essa política pública jamais vai atingir. Então, você precisa dessa legislação também, né? Então, essa legislação, ela estabelece ali o direito de atendimento multidisciplinar e um acesso à educação que traga ali um estímulo à autonomia, né, da pessoa, né? Então, você ter ali uma educação de fato inclusiva e que essa pessoa ela seja desenvolvida ali a autonomia dela, certo? E que seja ali exatamente ali uma educação inclusiva, né? Que é baseada tanto na Constituição Federal quanto na LDB ali de 94, 96, né? Que fala do acesso de todos ali à educação. Então, pensar essa lei, aí fica a dica aí para vocês, né? De pensar a lei Berenice Piana como um instrumento de cidadania, né? A garantia de igualdade de condições para pessoas com o espectro autista, certo? E ali a gente vai vendo, né, que os grandes desafios, né, que o texto vai trazendo para a lei é que, apesar de ter tido ali esses avanços, né, legais, né, esse reconhecimento, porém a gente vai ter ali a falta de formação, que, enfim, essa é uma questão que a gente certamente a gente falou em todas as aulas, né? Em todos os temas, a gente fala dessa questão da falta de uma formação docente adequada, né? O Estado, né, muitas vezes pecando, e a iniciativa privada também, né, na nossa formação docente, né? E na formação ali continuada dos docentes para que consiga-se ali lidar com essa nova realidade para a diversidade. Pode falar, Ney, fica à vontade. E, professor, aqui surgiu uma curiosidade, na verdade, é sobre Libras. Libras, ela diferencia da educação inclusiva por ela ser como se fosse uma disciplina separada, é porque estuda a língua dos surdos e mudos. Não, faz A, parte. a educação inclusiva, no caso, é porque abrange todos, né? Isso está dentro desse processo, Neane. Muito boa a sua pergunta. Porque a Libras ela também é também uma ferramenta de comunicação, né? No caso para pessoas surdas. Então, assim, se você não tem se você não conseguir se comunicar com essas pessoas, como é que você vai, né, educar essas pessoas? Como é que você vai mediar esse conhecimento? Então, trata-se ali de uma ferramenta que está dentro dessa perspectiva da educação inclusiva. A questão que a Libras, eu acho que a obrigatoriedade, pelo menos nos cursos de licenciatura, eu acho que ela é anterior à disciplina de educação inclusiva, mas ela faz parte desse mundo. Pode falar. Neia? É que nós não fizemos ela ainda, mas eu não lembro ainda, como que está lá separado no currículo, mas acredito que ainda deve ter essa disciplina aí. Não, com certeza tem, ela é obrigatória desde, eita, eu não vou lembrar o ano, mas eu acho que 2010, 2011, ela é obrigatória em todos os cursos de licenciatura. E vocês vão ter, sim, com certeza, absoluta. Eu só não sei o período. Eu não sei se é no quarto, é no quinto, alguma coisa assim. Mas já já vocês vão ter, Se eu não certeza. me engano, é no quinto ou é no quarto. Eu entrei lá e dei uma olhada. Eu acho que é isso, é quarto ou quinto, uma coisa assim. Mas já já vocês vão ter. Mas faz parte, sim, né, Anne, dessa ideia de educação inclusiva, justamente para que você inclua ali, né, a população surda dentro ali da escola, né? Dessa escola ela seja adaptada e preparada para todos os públicos, inclusive os surdos. Faz parte, sim.
uma boa sacada sua, né? E aí ela vai trazendo também, né, a ausência ali de mediadores escolares, que no caso nós, né, professores também, que não temos ali essa formação, e muitas vezes, né, até o professor ali, o assistente, né? Pode falar, Ivânia. Professor, a curiosidade da amiga Neiane, eu tive o prazer de, no começo do ano, meio que na série que eu tô eu sou monitora de uma criança que tem o transtorno do autismo, né? Mas no começo do ano eu estava com duas, eu estava com ela e com uma jovem também que ela era surda e muda. E aparentemente o transtorno eles modifica só no como se diz, na precisão delas, né? Fugiu o nome da mente. Porque a que eu acompanho agora é a mente dela, que é de criança, que é o transtorno autista, a mente não evolui como a nossa, né? Ele fica lá como se ele ainda, as fases deles é mais lenta. E ela não, ela por ser surda e muda, mas é impressionante como ela é muito inteligente, como ela, né, a mente dela que nem ela só é surda e muda, mas ela tirava do quadro. Se você, quando a gente mexia com ela de matemática, ela sabia muito bem diminuir, ela sabia, então se a gente soubesse dizer para ela, né, o número, se a gente soubesse falar com ela a letra, como ela já conhecia, já tem muito tempo que ela está na escola. Aí ela foi embora e, infelizmente, eu não aprendi mais, porque a gente aprende, né? Com essas pessoas, a gente aprende mais do que ensina, cada dia é um aprendizado. Então, eu fiquei impressionado com a diferença dos transtornos, porque o transtorno dela, que eu tenho agora, é um, e dessa que a pessoa só é muda e surda, é só um defeito que ela tem na fala e no ouvido, mas que a mente é brilhante e aprende com a facilidade que você fica incrível. É isso, Elivelha, porque são formas diferentes, né? Eu acho que uma questão que a gente pode pensar é que a gente sempre pega um modelo de educação como se ele servisse para todo mundo da mesma forma. E muitas vezes a gente vai ver que o que a gente achava que serve para todo mundo serve para muito pouca gente. Eu acho que é uma grande questão dessa disciplina, né? A gente pensar em um modelo muito inflexível e muito estruturado de uma forma como se essa forma ela servisse para todo mundo e que todo mundo só aprendesse dessa forma. E o que a gente vai ver é que pouca gente aprende, né, essa forma. E a gente está vendo muito mais agora com a sociedade mudando no sentido de a internet, as relações com o ambiente digital, com o celular, enfim, são outras perspectivas, né? Ou são outras questões que a gente tem que lidar também, né? Uma coisa que eu falo sempre, né, que eu acho que tem a ver com isso também, né? Quando eu comecei a dar aula, né, na educação básica, tinha muitos professores mais antigos, né? Ainda era um jovem, né? Agora já não sou mais, mas era um jovem lá. E aí a gente via muito, principalmente de professores mais velhos, uma questão de até um certo rancor, assim, de não se poder mais expulsar aluno, né? Eles tinham muito isso. Fulaninho, ciclaninho faz o que quer na escola, ciclaninho não sei o quê, e aí agora a justiça se mete, e aí um juiz que nunca botou o pé aqui, aí vem conselho tutelar, vem não sei o quê, e diz que a gente não pode expulsar o aluno, mas o aluno não sei o quê. E a grande questão que eu sempre pensei desde aquela época, tá, vamos supor que a gente pudesse expulsar esse aluno. Resolveu ali, male, o problema da escola. Mas e esse aluno? Ele vai para onde? Ele vai fazer o quê? Ele vai para outra escola ou ele não vai para escola nenhuma, e aí? Não resolve. Não resolve, né? Não tem o que fazer. Então, a gente lidar, entender por que esse aluno ele não está se adequando a esse modelo. Ou talvez a gente repensar, será que esse modelo de escola que a gente tem realmente ele é interessante para todo mundo? E quando eu falo interessante, eu não quero dizer que a escola tem que ser um lugar de parque de diversão, não.
Não estou dizendo que a escola tem que ser o lugar das pessoas irem lá para se divertir, não. A escola é um ambiente que é de aprendizagem de conhecimentos científicos, né? E que são conhecimentos que servem ali para a formação da cidadania de uma pessoa, certo? Então, o objetivo da escola é formar cidadãos de uma forma ampla, né? Com os valores democráticos e tal. E aí é isso, é a questão. É a mesma coisa da gente pensar, né, nesse mundo que a gente vive, né? Claro que eu não vou comparando pessoas com coisas, né? Mas muitas vezes a gente chega assim e aí pensa, essa geladeira aqui está muito velha, minha geladeira quebrou, vou jogar fora e comprar outra. Eu joguei fora da minha casa, mas do mundo não existe fora. Não tem fora. Não tem o mundo, ela vai ser um lixo para o mundo, né? E outras coisas. Claro que a gente fala assim de coisas assim comum nossa, né? Mas imagina uma indústria que joga milhares de máquinas toda hora fora. Ela está jogando aonde, né? Não existe fora, não tem fora. Né? Então a gente tem que aprender a lidar com o que a gente tem. E no caso da escola, é a escola que tem que se aprender a lidar com essa diversidade de pessoas e não pegar o mesmo modelo que vem ali do iluminismo do século XVIII e querer que a gente aprenda da mesma forma que se aprendia no século XVIII, né? Ou a gente ter ali, né, essa educação mais tecnicista, que a gente aprenda como se fosse um chat GPT, aprender a repetir coisas, aprender ali a acumular conhecimentos, mas que são conhecimentos que na nossa vida prática são pouco, né, utilizados ou pouco ensinados como nós devemos utilizar, né? Eu acho que na verdade talvez seja isso assim, né? E que o mundo muda, né? Talvez a gente precise repensar algumas coisas. Por exemplo, né, fugindo um pouquinho aqui, mas foi ótima essa pergunta porque a gente fica refletindo também. Eu estava lendo esses dias sobre ensino de história, né? Eu já falei para vocês que sou professor de história e eu estava lendo um livro, acho que ele está aqui do lado. Estou terminando ele aqui. Ele fala de como ensinar história agora nesse mundo digital, né? Como a gente vai ensinar história no mundo digital, né? Tem internet, tem chat GPT, tem tudo isso, tem museu virtual, tem várias coisas, tem arquivos virtuais, tem várias coisas. E aí a gente, um dos textos, né, falava do seguinte, assim, olha, a gente nos cursos de história, a gente não tem uma disciplina sobre programação para saber como é que a gente usa, por exemplo, o chat GPT ou qualquer inteligência artificial na nossa vida enquanto professor. A gente não tem uma disciplina para mexer com um editor de vídeos, né, com produção de imagens, produção de vídeos, produção de material didático, né, nesse mundo virtual. A gente não aprende a mexer com Canva, a gente não aprende a mexer com o Prezi, a gente não aprende a mexer com essas coisas que estão aí, né, que fazem parte ali de fazer ali pequenos vídeos, né, pílulas ali com informações. A gente não sabe fazer isso. Isso não tem. E aí eu trago essa questão para vocês também, né? A gente não tem também essa no curso de pedagogia a gente tem pouca disciplina também para pensar nisso, assim, de como a gente aprendeu a utilizar outras ferramentas ali digitais, né, desse mundo que a gente vive, né, o YouTube, né, enfim, essas redes sociais ali que você, o TikTok e o Kawaii, que você faz ali vídeos curtos. Por que a gente não pode também utilizar isso como ferramentas de aprendizagem ou de divulgação ali de determinados conhecimentos, né? Então, é uma questão também, né, para a gente pensar, né, alguns cursos, né? E, exatamente, Lariane, a gente aprende apanhando. Eu estou nessa aí, comecei a mexer no Canva, e aí é isso, é apanhando e vendo um tutorial ali no YouTube e fazendo ali uma coisa com a outra. Hoje eu ia até trazer o slide com vocês no Canva, mas não deu tempo. Eu fui para um congresso semana passada e atrapalhou toda a minha programação. Mas, quem sabe ali no próximo semestre, né, vocês já vão ali ter essa novidade, né? Com os slides no Canva. Mas é verdade, né? E você traz uma coisa que, Neane, né? Deveria reformular, né, essas capacitações, né? Exato, trazer esse mundo digital, né? Pode falar, Neane.
essa questão aí da digitalização. Eu estou acompanhando um curso eu já participei de umas 2 ou foram 3 lives sobre a inteligência artificial e assim, voltado para a escrita acadêmica. Nossa, é muito bom. Tem muitos aplicativos que eles dão dica que a gente navega em muitos artigos, até mesmo em outras línguas, assim, facilita demais a vida do acadêmico. E Sim, futuramente na vida do professor, né? Que eu estava vendo a mulher, em poucos minutos ela explicou como fazer um comando no chat GPT sobre o assunto que você quer abordar, e depois você pega aquele comando e joga no Canva, ele te dá o slide prontinho, que você pode só aprimorar, colocar no seu jeito, é muito prático. exatamente. E assim, pensando, né, TCC, né? Se você quiser ali fazer uma análise de dados, sei lá, de políticas públicas da educação, ou pegar ali dados do MEC sobre alguma coisa, você bota lá no chat GPT, ele traz todas as informações para você, né? A gente teve uma aula desse curso, né, que a gente está fazendo, aos 15 dias atrás, que aí era o professor Fernando, né, ele fez uma demonstração para a gente sobre um trabalho que ele está fazendo de autos de infração do IBAMA. Então, ele conseguiu ali pegar, no chat GPT, em segundos, ele com os dados do IBAMA, né, que são públicos, ele pegou ali todos os autos de infrações. O chat GPT deu para ele um mapa onde se tinha maior e menor frequência, um mapa meio que de calor, né? Quanto mais escuro ali a cor, né, mais quente a cor, mais você tinha autos de infração, colocou os valores dos mais altos, onde eram, né, os valores mais altos, em que lugares, classificava quais eram as infrações mais comuns e menos comuns. Veja, imagina quanto tempo você ia levar para fazer isso de forma manual, né? Talvez ali anos para você fazer um negócio ali que em segundos ele trouxe. Imagina você pegar esses dados e analisar. No caso de vocês da educação, né? Você pegar algum dado que você queira ali de matrícula, né? Por exemplo, está aqui na educação inclusiva, você pegar ali o dado de pessoas matriculadas, quantas dessas pessoas elas permaneceram, quantas evadiram, né? Tudo isso simples comando ali, você tem esses dados e aí você vai fazendo suas análises. Ou seja, foi uma ferramenta que você utilizou, ela não substituiu você, ela lhe ajudou para que você ali tivesse capacidade de analisar mais dados a partir desse recurso, né? Então, é algo muito importante, algo bacana, e a gente precisa aprender isso também, né? E como docente, para a gente, inclusive, utilizar na sala de aula, né? Trazer ali essas questões na sala de aula, na nossa vida também, enquanto pesquisadores, mas na nossa vida prática docente também, trazer essa realidade ali. E aí é isso, assim, o quanto a gente tem ainda, quando eu falo a gente, né, a universidade em si, ela tem ainda dificuldades de lidar com esse mundo digital, né? Eu acho que é importante. Inclusive, né, pela questão do nosso caso aqui da educação inclusiva, né? Porque você vai ter pessoas que vão aprender mais facilmente através do som, né? Você vai ter pessoas que vão aprender mais facilmente do visual, né? Ou com informações, com os slides mais elaborados visualmente, com cores e tal. E aí você vai testando. É muito essa coisa também, né? Dentro desse trabalho educativo de mediador de conhecimentos, né? Dentro desse espectro humano, né? Dentro ali da nossa vida enquanto educadores, é muito ali da tentativa e erro também, né? Só que a gente faz essas disciplinas, nesse caso aqui, as disciplinas que a gente tem, é justamente para saber, pelo menos, por onde começar a tentar, né? E quando dá errado, como é que a gente se reergue ali e formular outras estratégias, né? Nesse sentido. Então, a gente vai se preparando para isso. Você quer falar, Neane? Pode falar. Não, é só porque eu não abaixei a mão. Tranquilo. Bom, né? E aí a gente vai tendo, né, nesse texto, né, essa questão que a lei também é importante
para a sua aplicação. No caso, ela fala da recusa de matrículas, né? Eu acho que a gente comentou sobre isso, eu lembro dessa aula, né? Eu contei de uma aluna, né, que ela trouxe os estudantes dela, e aí esses estudantes, desculpa, os filhos dela, né? E aí eles tiveram muita dificuldade, né, de encontrar, mesmo na rede particular. Essa questão do currículo inflexível, né, que é muito do que a gente está falando agora, né? A gente vive uma escola de um jeito, uma escola muito ainda fora desse mundo virtual, desse mundo digital, e a nossa vida toda está dentro de um celular, né? Aqui, um celular, o nosso celular hoje em dia tem a nossa vida toda ali dentro. É a nossa vida financeira, nossa vida social, tudo está ali. Você estuda pelo celular, você faz a faculdade pelo celular, você tem um banco no seu celular, você tem ali, conversa com toda a sua rede social pelo celular, tudo hoje é pelo celular. Né? E a gente muitas vezes. E aí vê como é interessante, né? Eu sei que é polêmico, eu não vou. Não vamos estimular muito essa polêmica hoje, mas você vê, a nossa vida toda hoje é no celular e a escola, a primeira coisa que faz é proibir esse celular. E eu não estou dizendo aqui que não tem problemas, né, do celular, mas como é que você vai tirar uma coisa que é da vida das pessoas, que todo mundo tem, da escola? Né? Talvez a questão fosse como é que a gente vai utilizar esse celular como também uma ferramenta. Vai ser todo momento? Não vai ser todo momento. Mas, em alguns momentos, você pode utilizar ali uma atividade, você pode fazer ali coisas que o celular, ao invés de ser o inimigo que vai embora, ele seja ali também um aliado a essa prática, né? Você tem aplicativos que são educativos. No caso aqui da educação inclusiva, você vai ter aplicativos que ajudam muito, são ferramentas, a gente viu e vai rever esses aplicativos e que são importantes também. Então, não adianta muito demonizar, né, essas questões, né? Porque se você for ali na Câmara de Vereadores, todos os vereadores vão estar tudo com o celular na mão. Você vai lá na Assembleia também, estão tudo com o celular na mão. Então, fazendo coisa importante também, teoricamente, né? Você vai lá no Congresso, o que mais tem é deputado gravando, filmando, fazendo corte para a rede social. E aí, então, só é prejudicial na escola? Se fosse prejudicial se fosse prejudicial para todo mundo, beleza, mas é só na escola que não pode. Então, a gente pensar um pouquinho nisso também, que eu acho que na educação não tem resposta fácil, na nossa vida, na verdade, não tem resposta fácil para problemas difíceis, né? E muitas vezes, quando a gente acha respostas fáceis para problemas difíceis, essas respostas elas estão erradas, né? Bom, a gente tem a questão desse currículo, né, que ele de fato é um currículo, né, inflexível. A gente vai ter esse estigma, né, social e escolar, que as pessoas com deficiência, infelizmente, né, carregam e são vítimas ali desse preconceito. Mas aí é interessante, né, como essa autora traz ali essa inclusão como princípio, né? E aí ela vai citar o Mantuan, que ele fala, né? Incluir significa oferecer a todos, com sua deficiência, as mesmas oportunidades de acesso ao conhecimento e à participação social, respeitando-se as diferenças. Inclusão exige mudança na cultura da escola. A escola deve adaptar-se às diferenças. O aluno com TEA não é um problema, mas um sujeito de direitos como qualquer outro aluno, né? E aí é onde eu repito aquela questão dessa reflexão, né, da gente pensar, porque meio que a gente parte de um princípio que um modelo de educação único, ele está ali sendo suficiente, mas ele não está, né? Ele não está. A escola está com problemas há muito tempo, né? Porém, né, a própria lei ela também não é perfeita, né? Falta ali também uma regulamentação efetiva, né? Você tem também a ausência de órgãos fiscalizadores, e com essas duas coisas, tanto a falta de regulamentação quanto a ausência de fiscalização, a gente vai ter ali como consequência uma manutenção de práticas excludentes, como essa questão de negar matrícula, né? Muitas vezes dizer, não, aqui não é o melhor lugar, que tal ir para outro lugar, e aí fica jogando ali a criança como, né, se fosse, enfim,
né, como se não fosse o sujeito de direitos, né. Ela também vai falando, né, da questão da diversidade, né, do TEA, que é heterogêneo, tem vários graus, existe uma diversidade ali, e essas políticas públicas, elas também precisam reconhecer essas diversidades, né, e que os apoios personalizados, eles são fundamentais. E aí é onde até volta a questão da tecnologia e do celular. Nesse caso aqui, por exemplo, o celular pode ser um grande aliado, ao invés de ser entendido como um demônio, né. A Lei Berenice Piana é um marco importante, né, porque reconhece a pessoa com TEA como uma pessoa com deficiência e, com isso, se reconhece todos os seus direitos, né. Inclusão exige práticas concretas e compromissos políticos, e é preciso romper com o capacitismo e construir escolas verdadeiramente, né, democráticas. Sobre esse texto, alguém tem alguma dúvida? Quer falar algum comentário? Quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Não? Então, vamos para o próximo, tá? E aí, esse texto está mais dentro daquela questão da prática, né? Que é quando ela vai trazendo, né, a professora Maíra Gomes vai trazendo tecnologias assistivas e comunicações alternativas ampliadas, que são possibilidades ali, né, para o desenvolvimento de alunos com múltiplas deficiências, tá? Então, o tema dessa rota, se eu não me engano, é a 12, ou é a 11, mas enfim, tá vendo? São as da etapa 2, tá? É justamente trazer ali essas ferramentas como outras possibilidades, certo? Então, a gente vai ter ali, né, a fundamentação teórica, que isso é legal desse texto também. É muito importante a gente pensar que as ideias elas não surgem do nada, né? Muitas vezes elas trazem ali uma perspectiva, né, teórica que as fundamentam. E nesse caso, né, a autora ela já se coloca, né, já se postula como uma teórica da teoria histórico-cultural, ou seja, ela entende que esses processos educativos, né, eles são processos que eles mudam de acordo com a sociedade, que eles são construções culturais e sociais, elas não são históricas, certo? Então, com essa perspectiva, ela já começa ali a sua base reflexiva sobre a educação inclusiva. Por que isso é importante? Porque se ela entende que a sociedade muda, ela entende que a gente pode sim construir uma sociedade mais inclusiva, ou seja, que não é um sonho impossível, né? E essa perspectiva também acredito nela, porque a gente já viu aqui, ó, lá, vocês lembram lá na primeira etapa, que há mais ou menos 100 anos atrás, que não é nada, né, para a história, as pessoas com deficiência elas eram escondidas dentro de casa e nem acesso à educação tinha. Então, a gente já transformou muito, né? Está no ideal? Não, mas melhorou muito, né? Vamos dizer assim, de 50, 60 anos atrás, a gente já melhorou muito nesse sentido, né? Pelo menos a gente hoje está brigando, né, por um caminho onde todos nós consigamos ali conviver em pé de igualdade dentro, né, de uma instituição como uma escola, e que cada um de nós tenhamos ali as nossas necessidades atendidas, seja elas quais forem, né? E aí ela vai, dentro dessa perspectiva teórica histórica, ela vai falando, né, o desenvolvimento se dá por meio da mediação, né? Então, nosso papel enquanto docentes é ser ali um instrumento dessa mediação, desses conhecimentos, né? Até porque todos os nossos estudantes, eles também têm as experiências de vida deles, eles não são folhas em branco que chegam lá na escola e que a gente vai ali escrever tudo na cabeça deles e eles vão sair de lá com tudo que a gente escreveu, não é assim que as coisas funcionam, né? E que nós somos ali, né, esses mediadores. E também podemos utilizar de várias ferramentas, como instrumentos, a linguagem, quando a Neyane falou a questão da Libras, né? Ou seja, é uma linguagem inclusiva, né? Que você atende ali o grupo. Se você falar do Braille também, é outra linguagem inclusiva também. Interações sociais são centrais nesse processo. Então, as mediações, elas são fundamentais, né? Tanto nós, quanto professores, como nós enquanto professores, utilizando essas ferramentas. E aí ela vai falando, né, esse conceito das tecnologias assistidas, né? Então, ela vai falando desse comitê de ajudas técnicas, né, que muitos lugares podem ter.
vou dar aqui um exemplo, eu não sei se eu contei isso para vocês já, mas enfim, há uns anos atrás, não vou lembrar exatamente quando, acho que 2023, talvez 2022, dentro desse mesmo projeto, né, da UAB, né, Universidade Aberta do Brasil, eu dei duas disciplinas no curso de História da UFRPE, Universidade Federal Rural de Pernambuco. E dentro dessas duas disciplinas, a gente tinha um aluno cego. E aí a gente tinha esse aluno, e aí a gente fazia ali todo o material, ele era meio que avaliado por um comitê, na época se chamava Núcleo de Acessibilidade da universidade. Então, assim, vejam como é diferente. Não ficava tudo nas costas do professor. A gente dizia o que é que ia utilizar, na mesma coisa que a gente faz, esse mesmo processo que a gente faz com vocês, né? A gente tinha aula gravada, a gente tinha ali os textos, né? A gente tinha atividade e tal, só que a gente repassava isso para esse núcleo para ele saber se aquele texto ele estava em condições de ser lido pelo leitor que ele tinha, né? Então, e se não tivesse, esse núcleo é que ficava responsável por todas as adaptações necessárias. Então, vejam que não fica tudo nas costas do professor, né? Nesse caso, a universidade tinha esse núcleo, e que outros lugares têm também. E aí é o que ela fala, né? Que é preciso também ter esse comitê dentro das escolas, né? Não precisa exatamente chamar esse de CAT, né? Mas que tenha ali uma equipe que faça esse processo, né? Que ajude ali o docente nessa construção da acessibilidade, né? Porque muitas vezes a gente não consegue saber tudo. Agora mesmo a gente estava falando aqui, né? Eu falando a vocês da minha dificuldade ali com novas tecnologias que vão ser utilizadas na minha profissão, né? Estou lá querendo aprender o Canvas para fazer um slide mais bacana, uma coisa que traga ali recursos mais interessantes, né? Enfim, nem todo mundo vai saber mexer com isso. Às vezes, a realidade docente no Brasil é muito difícil, então, às vezes, você não tem tempo para fazer isso, né? E quando você tem o tempo, não é um tempo remunerado, então aí você vai trocar o poucos momentos que você tem, desculpa, de lazer com a sua família, com tudo, para poder estar trabalhando. Então, fica difícil. E aí, você tendo esses comitês, né? Tendo esses comitês, já ajuda, né? Tendo esse núcleo ali de acessibilidade, né? Promoção da funcionalidade, autonomia e inclusão, né, de pessoas com deficiência, e, infelizmente, aquela questão também, né? A insuficiência de recursos nas escolas, a falta de formação docente, todo o texto fala sobre isso, e a ambiguidade presente no termo de adaptações razoáveis. Essa é uma questão importante, eu vou pegar um tempinho aqui para falar sobre isso, sobre as adaptações razoáveis e a insuficiência de recursos. A gente precisa ter muito cuidado para não se jogar toda a culpa ou toda a responsabilidade de processos em geral na escola, como sendo do docente e da equipe gestora, né? Muitas vezes, a grande maioria dos problemas nossos na educação é falta de recursos, né? E quem define esses recursos não está lá na escola. Não são os docentes que definem, não é a gestão muitas vezes recebe ali sempre faltando, e aí tem que fazer escolhas, e aí a gente fica sempre nessa, né? Muitas vezes nós ficamos ali nos culpando ou brigando entre si, com problemas que não são, que nenhum de nós vamos... na verdade, a gente fica brigando com as consequências e não com as causas desses problemas, né? E aí, quando ela fala dessa questão das adaptações razoáveis, é muito interessante que, sim, é legal a gente fazer ali adaptações que a gente consiga baratear, consiga ali fazer materiais didáticos, como, por exemplo, as pranchas, né? Com desenhos ali, para facilitar a comunicação, principalmente dos estudantes autistas, né? Então, ele aponta ali a letra, ou aponta algum desenho que significa ali alguma coisa, que a gente, né, estreite ali essa comunicação, mas a gente não pode romantizar isso, né? Beleza, são atitudes massas e legais, mas a gente não pode romantizar isso como se dizer que os softwares que são caros ou que tenha as salas ali, né, de recursos, elas não sejam importantes. Então, a gente
precisa estar com isso em mente para não fazer esse tipo de romantização, né? Então, as tecnologias assistivas, né, a funcionalidade do recurso depende da adequação à realidade do sujeito, né? Então, os recursos eles podem ser desde essa prancha que você consegue fazer com papel, com a caixa de papelão, desde um computador, né, que tem ali um software de ultra geração, o que seja ali também importante, né? O processo de implementação, então você tem que conhecer o sujeito, identificar as necessidades, prescrever esses recursos, adaptar e avaliar. Obviamente, também a formação docente da equipe multidisciplinar, incluindo também os profissionais de saúde. A gente sabe, né, que a escola precisa de assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional e tal, e a gente vê que, infelizmente, essa não é a nossa realidade. E a outra ferramenta também é a comunicação alternativa e ampliada, uma via para a linguagem e interação. A comunicação é mais que a fala, né? Ela inclui gestos, impressões, símbolos gráficos, tecnologias e interação com o meio. Então, essa forma de comunicação, como eu falei para vocês, uma delas é a prancha, né? Ela não é apenas um instrumento para a inclusão, mas também para uma ferramenta pedagógica que promove o desenvolvimento da linguagem, da conexão, da autonomia e da efetividade. Pode falar, Elivânia. Professor, uma dúvida. A avaliação, a nota desse aluno que tem essas necessidades, ela é só, como eu já ouvi um professor falando, é só conceito, ele recebe só a média dele e ponto, ele tendo ou não o laudo, ele recebe a média e ponto, ou ele tinha que ser avaliado conforme os outros, né? Ele tinha que ter uma nota mais elevada, ou é só conceito, igual as crianças da creche. Ele pega se ele evoluiu, se não evoluiu, é assim? Mesmo ele já sendo de uma série mais avançada? Então, a questão da avaliação, ela deveria ser igual para todos, né? A questão é, as formas de se avaliar é que deveriam ser adaptadas, né? Então, assim, se ali naquele ano, né, naquele grau ali de ensino, a avaliação é feita de forma X, ela deve ser feita de forma X para todo mundo. Agora, a questão de como se avaliar é que pode ser diferente. Por exemplo, lembra acho que foi você que estava falando, né? Da questão da estudante que era surda. E aí, quando se teve ali a Libras, ela começou ali, quando a comunicação dela foi facilitada, ela conseguiu demonstrar as habilidades que ela tinha, né? Então, veja, a questão dela não era uma questão de que ela não conseguia entender ou tinha dificuldade. Não, a questão dela era uma questão de comunicação. A mesma coisa que a gente está falando aqui, né? Se a gente consegue estabelecer essa comunicação eficiente, aí a gente consegue fazer a avaliação. Aí, como é que a gente faz essa comunicação eficiente? Aí é que é uma grande questão para saber, né? Quando ele fala aqui, por exemplo, né, dos símbolos gráficos, né? Sei lá, a criança, uma das questões é entender o corpo, né? Então você bota ali o desenho, o que é isso? Onde é que você coloca essa parte do corpo? O braço fica onde e tal. E aí você consegue fazer isso através da prancha, né? Você não precisa fazer isso somente escrito, né? Então aí essas adaptações curriculares, essa flexibilidade, coisa mais a avaliação deve ser toda, porque senão você faz ali um preconceito ao contrário, né? Que é uma coisa que a gente falou lá no início da disciplina, eu não sei se vocês lembram, né? Que é a subestimação pela pena, né? Fulaninho, ele é autista, então ele já não vai aprender, já se supõe que ele não vai aprender, que ele não vai fazer nada, a gente fica só dando conceito aqui para ele passar, e não é assim, não é isso que a escola prevê, e que deve... inclusive a própria lei, né, que a gente acabou de ver, a lei Berenice-Piana, ela fala de uma educação para autonomia. Se você fizer isso, ela nunca vai ter. Essa criança, essa pessoa, né, ao crescer, ela não vai ter autonomia. Então, aí você está mais reforçando ali um preconceito, imaginando que essa pessoa ela já não tem capacidade de aprender, né, do que, de fato, diversificando ali as possibilidades de ensino, né?
Porque, professor, quando se fala assim em capacitação de professores, por exemplo, por isso que eu bato em uma tecla, eu acho que já estou até abusada de tanto falar, que nós professores, futuros professores, não sei, ou os professores que já têm, se eles não vierem de uma inclusão que venha de dentro, como diz a colega Mislane, ela fala muito em empatia, por mais que ele tenha aí uma sala toda qualificada, se ele não partir da mente, do coração, que aqui toda criança vai aprender da sua maneira, que toda criança. Então, ele olhar para aquela criança e dizer, porque ela está aí só para cumprir, porque eu vejo assim, tem certas especialidades que você vê que ele não vai se desenvolver ao ponto de se tornar lá na frente, mas tem outras que não. Nós já viu aí uns professores que, no nosso seminário, que teve as professoras que falou que tem uma filha, que ela é muito adaptável, que ela já é super inteligente, você olha, nem vê que ela tem a necessidade. Então, assim, se o professor partir dele, que aquela criança também aprende, que ele pode avaliar ela além das entrelinhas, além de só colocar ela como conceito, aí, né, a gente vê que a inclusão vem de dentro. Então, eu aperto nessa tecla de que, por mais que tenha que ter, lógico que tem que ter as modificações, que tenha que ter os materiais mais apropriados, mas se a gente não tirar de dentro da gente, né, para ser mais inclusivo, não vai adiantar de nada, né? Perfeitamente, exatamente. É a questão, acho que em um dos textos a gente viu isso, né? Uma educação inclusiva, ela só vai existir se existir uma sociedade inclusiva, né? Então, a sociedade ela tem que pensar de uma forma inclusiva, né? Porque a escola ela ela não está solta no mundo, né? As pessoas que trabalham na escola, que vivem na escola, elas estão dentro da sociedade. E se a gente tem uma sociedade preconceituosa que entende que as pessoas com deficiência são uma subclasse que não tem ali condições de se desenvolver, a escola ela vai reproduzir isso também. E aí nós estamos aqui justamente para tentar interromper esse processo, né? Para a gente romper com essa ideia dessa reprodução. Né? Porque como a gente está falando aqui de pessoas com deficiência, já se achou que as mulheres não eram possíveis aprender, né? Já se achou que negros também eram sub-raças que não era possível de aprender, e aí a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, a gente pensar, trazer historicamente que outros grupos sociais também já sofreram esses preconceitos e que a gente hoje acha o maior absurdo do mundo, né? E aí a gente pensar a mesma coisa das pessoas com deficiência. A questão não que os textos sempre falam, né? A questão não é as pessoas em geral, né? Terem que se adaptar a um currículo único, mas sim a escola ter que se adaptar à diversidade, a universidade ter que se adaptar à diversidade, né? A sociedade ter que se adaptar à diversidade. Né? Então, a gente vai... É uma questão que, historicamente, ela muda-se os grupos, mas o preconceito ele continua. E mesmo nós, né? A gente está falando aqui, esses exemplos que eu dei, né? Tanto de mulheres, negros, mas pode falar também da população LGBT, né? Mesmo a gente hoje, né, entendendo, obviamente, que não existe nenhuma inferioridade cognitiva entre essa diversidade de grupos, é muito possível você encontrar pessoas que acham que existe, pessoas que entendam que existe, né? Pessoas, não tem aquela coisa, né? Você está no trânsito, aí, esse dia mesmo eu peguei um Uber aqui, em Palmas, e aí uma pessoa entrou na rotatória, e aí era uma mulher, e aí o Uber disse, só podia ser mulher, ou seja, ele entende na cabeça dele que só porque a pessoa nasceu mulher, ela automaticamente ela dirige mal. Né? Então, o que é obviamente um absurdo, né? Que não faz o menor sentido, né? Uma pessoa nascer de um jeito e isso definir um aprendizado que ela tem o resto da vida, né? Então, mas são bases em preconceito. Tanto é absurdo, né? Que quem tem carro sabe
que seguro para a mulher é muito mais barato do que para homem, né? Porque mulheres estatisticamente se envolvem menos em acidente, né? Então é isso, a gente pensar, né, voltando para cá, pensar nas pessoas com deficiência como grupos que são olhados, como um grupo que é olhado a partir de um preconceito, como outros grupos também já foram olhados, né? E a gente enxergar que, na verdade, são as formas dessa mediação, desse conhecimento, que, caso sejam diversificadas, a gente vai conseguir, né, extrair ali dessas pessoas as suas qualidades, né? Então, o problema não é exatamente elas. Na verdade, o problema não é elas, o problema é o modelo educacional muito rígido e muito que não foi preparado para elas, né? Que não foi preparado para a diversidade, né? E aí, pensando nisso, né? Essas ideias da comunicação alternativa ampliada, a autora ela vai trazendo ali, ó, usos de pranchas, símbolos, softwares, sistemas sem ajuda, como o próprio corpo, né? Eu lembro que a gente, nessa aula, nesse texto, ele é bem bacana, porque ele vai trazendo ali várias tabelas de como estimular determinados grupos, né? Determinados grupos de pessoas com deficiência em determinadas atividades, como conhecer o corpo, como cuidar do corpo, como olhar, né? Como conversar, como se comunicar com as pessoas. E isso é bem bacana porque vai dentro dessa linha que a gente pensou da utilização prática desses conhecimentos, né? E aí a gente vai chegando a sistemas ali, softwares bem mais complexos, né? Como Blissman, PCS, PIC, às vezes SAC, né? PEX, o PEX adaptado, são várias ali outras formas de comunicação, no caso desses aqui, caríssimos, né? Mas que o Estado deveria proporcionar não só a compra, como a nossa formação para a utilização deles. Porque se a gente pensar numa sociedade de forma coletiva, quanto mais pessoas qualificadas, né, no mercado de trabalho ou na sua vida independente, melhor para todo mundo, né? Melhor para quanto mais esse sistema educativo ele funcionar, melhor para nós, né? Melhor para e aí eu acho que como historiador isso é uma coisa também que me toca muito, é que às vezes a gente pensa em realidades e acha impossível, mas no nosso mundo agora aqui em 2025 existem países, por exemplo, que estão fechando cadeias, que não tem criminosos para botar lá dentro. Enquanto nós estamos aqui com 700, 800 mil pessoas encarceradas, né? Veja como há uma desigualdade no mundo tão grande. Se a gente trazer isso para a educação, né? A gente tem ali modelos educativos em que as pessoas estão aprendendo muito bem, enquanto a gente não consegue. E aí, ao invés de a gente pensar, porque esses países, eles são naturalmente melhores. Não existe isso naturalmente melhores. Eles têm isso porque muitas vezes eles exploraram países como o nosso a vida toda e nós ainda estamos explorados. Mas se a gente começar a pensar numa mudança de sociedade, talvez a gente consiga chegar no futuro aí a essa condição, né, da gente não ser mais ali subalternos ali do mundo, explorados pelo mundo, né? Então, acho que é uma questão de pensar também, que às vezes a gente acha que o mundo é sempre assim, sempre foi assim, não, né? E que agora mesmo, nesse momento aqui, ó, em 2025, tem países que têm uma realidade completamente diferente da nossa. E que tudo isso que a gente está falando aqui, para esses países, já está sendo efetivado. Enquanto a gente está pensando aqui no futuro, numa luta, né, em nós aqui como agentes dessa mudança, em outros países isso aqui já está sendo plenamente efetivado e não é uma questão, né? Então, eu acho que serve também da gente pensar como inspiração, né, como é possível ser feito. Não é uma coisa tão distante, não é impossível, porque se outros lugares conseguem, por que a gente não pode conseguir, né? Agora, isso também depende enfim, de muitas questões, né? De como a gente se vê enquanto país, como a gente vota, em quem a gente vota, como é que a gente pensa, né? Quem são as pessoas que, de fato, estão preocupadas com isso aqui, né? Com a educação, com o que a gente trabalha. Então, são questões aí também para a gente pensar. Bom, e aí ela vai falando, né, dessas contribuições para uma prática pedagógica, uma prática educacional, que aí eu acho que é legal
combina muito com o que a Livânia trouxe, né? É uma prática educacional que tem que estar centrada no sujeito e não da deficiência, que é uma coisa que a gente também vem trabalhando muito, né? A pessoa, ela é uma pessoa com deficiência, ela não é uma deficiência com pessoa, né? Então, a gente não pode olhar para a pessoa como se ela fosse um laudo, né? Como se ela fosse ali apenas restrita ali à sua deficiência, né? Atenta ao desenvolvimento da linguagem e da comunicação como meio de produção e inserção cultural, comprometida com o direito à educação inclusiva e com a acessibilidade plena. A perspectiva é nitidamente crítica e transformadora, rompendo com visões capacitistas que reduzem os sujeitos com sua deficiência e as suas limitações. E aí a gente vai agora falar de políticas públicas no Tocantins, tá? Que é uma dissertação que ela vai trazendo alguns dados. Não, eu gostei desse texto, eu trouxe ele para vocês, porque ele fala ali algumas questões interessantes de se pensar, principalmente sobre o plano estadual educacional de 2015, que vence esse ano. Então, ela traz ali uma perspectiva de 10 anos de como a educação inclusiva foi vista aqui no Estado, né? Então, inclusão e letramento, o conceito de letramento como um meio de inclusão, né? O desenvolvimento da identidade do poder social das pessoas com deficiência e o plano de educação estadual de educação do Tocantins, que é de 2015 a 2025. Então, são dados recentes, né, que ela traz para a gente pensar. E aí, um resumo, né, do texto, né? Quais são as principais questões, né? A falta de capacitação dos profissionais de educação, que não é nenhuma novidade, também não é uma questão sobre Tocantins, praticamente todos os textos aí traz sobre isso. A resistência também cultural e social da população, e dos profissionais também, que, né, a Livânia trouxe hoje, e a gente também traz essas questões, né, em várias disciplinas, né? Em várias aulas da disciplina, né, que a gente tem essa barreira atitudinal também, e a infraestrutura inadequada. Por exemplo, muitas daquelas salas, né, que poderiam ter aqueles softwares que a gente viu, elas não existem, né, ou não são tão qualificadas. Só que aí ela vai trazendo como é que o Estado, nesse plano estadual da educação, pensa em atacar essas questões. Então, programa de fortalecimento da educação, criação de escola bilíngue de surdo e palmas, aqui existe, né? Não sei se no município de vocês existe, então se tiver, vocês falam aí no chat, tá? Mas aqui eu sei que existe. Inclusive, não sei se vai ser, enfim, não sei se vai ser essa professora, mas nós temos, né, a professora Pilar e a professora Tamara, que trabalham no curso de pedagogia aqui do presencial, e que elas sempre levam os estudantes lá nessa escola bilíngue aqui de Palmas. A expansão das salas de recursos, né, multifuncionais, a tecnologia assistiva como uma ferramenta essencial para a inclusão educacional, que aí são as salas e todos aqueles softwares, todas aquelas tecnologias que a gente falou, né, ali em cima, mas que infelizmente não se tem, né? E aí a gente já vai passando, esse é um texto mais curto também, né? E aí a gente vai pensando agora no transtorno globais de desenvolvimento, né? Um desafio para a inclusão. O que são transtornos globais de desenvolvimento, né? Eles são definidos como os distúrbios que ocorrem ali nas interações sociais recíprocas. Eles são caracterizados por alterações qualitativas na comunicação, na interação social e na imaginação, com início precoce e com impacto significativo no desenvolvimento global do indivíduo. O crescente número de matriculados com TGD nas escolas comuns brasileiras impõe ali novos desafios pedagógicos e institucionais, ou seja, mais questões, né, para a escola, né, se diversificar. E aí é onde a gente pensa na revisão de posturas, metodologias e políticas educacionais, a escolarização, né, de alunos com TGH, mas aí vou me arriscar aqui em ampliar, a escolarização de alunos, de alunos, não se pode basear em modelos padronizados. A gente está aqui para rever esses padrões, né, para repensar esses padrões também. É fundamental reconhecer as especificidades de cada estudante para garantir o acesso à participação e aprendizagem significativa. E aí,
vai se precisar ali desse acompanhamento especializado, né, para entender ali quais são as necessidades desse estudante. A inclusão dos alunos exige um planejamento pedagógico estruturado, né, com rotinas previsíveis, uso de pistas visuais e estratégias de comunicação. Enquanto discutimos muito, né, e com razão, as deficiências e os transtornos de desenvolvimento, né, as alternativas elas são quase invisíveis, né, nas políticas públicas e na prática pedagógica, né? Então acaba, né, o grande mote desse texto é dizer que se confunde-se a necessidade educacional especial com a dificuldade ali de aprendizagem. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza, então vou seguindo para o próximo, tá? Mas também no final, não tem problema não, tá? Quem quiser conversar também, a gente está aqui. Esse texto também, né, a gente vai falar a leitura escrita do aluno com transtornos funcionais específicos, que aí, esse texto também, eu achei ele muito bacana. Que aí ele traz uma reflexão que serve para todos os outros, né? Por exemplo, o que precisa mudar em nossa concepção de ensino e de aprendizagem para que possamos enxergar o erro não como um fracasso, mas como parte essencial do desenvolvimento de todos os alunos, inclusive daqueles com dificuldade de aprendizagem, como os TFE, né? E aí eu acho que a reflexão que as autoras trazem nesse texto é muito bacana por causa disso, porque a gente pensar que o erro faz parte do processo, né? E coincidentemente a gente falou isso aqui hoje, né? Quando a gente estava falando, vai mexendo ali no campo, vai mexendo ali nas coisas, do jeito que dá, quebrando a cabeça, porque nesse processo o erro ele faz parte, né? O erro ele serve também como uma estratégia ali de aprendizagem, né? E aí, por que essa reflexão ela está no texto? Justamente por esse aluno, né? Esse nome fictício, né? Do aluno Davi, que ele apresenta dificuldades na leitura e na escrita, embora não tenha ali um laudo de uma deficiência intelectual ou qualquer deficiência, né? E a legislação atual, né, ela não traz esses transtornos específicos como um alvo da educação especial. Mas no Paraná, esses alunos são atendidos ali pelas salas, né, de recursos pedagógicos, né? E aí ela vai falando. E aí, o que eu achei legal dessa análise, né, é que qual era a dificuldade do Davi? Ele não conseguia, ele tinha muita dificuldade em escrever textos na norma culta, de acordo com a norma culta. E aí a professora ela se sentia muito frustrada, porque ele não conseguia ali botar vírgula, pontuação, muito erro de ortografia. Inclusive, você tem as fotos lá no texto, né? Vocês vão ver depois. E aí tinha muita dificuldade até de entendimento do coisa. Só que aí, né, com essas professoras, né, que foram ali fazendo ali essa pesquisa ativa, né, foi vendo ali com a docente, para não focar tanto no erro, mas focar ali na mensagem que o aluno estava tentando passar. E, a partir disso, trabalhar com ele a partir dessa mensagem. Né? E aí foi bem bacana que a própria professora ela vai contando como teve a sua prática ressignificada, né? Que era o que eu estava falando, a professora inicialmente reproduzia uma prática centrada apenas na norma culta, né? Havia ali uma segurança Mas é uma coisa que é normal também, Elivânia, né? A gente vai, né, aprendendo ali com o tempo, né? Com a prática. Havia insegurança e o desconhecimento quanto à função real, né, e a legislação, né, das salas do atendimento especializado da legislação, e com a pesquisa colaborativa, que eu acho que é uma coisa bacana para nós, enquanto docente, pensar também. A prática docente foi ressignificada, mas também o sentimento de frustração que a docente tinha enquanto ela não conseguia fazer com que o aluno estivesse escrevendo da forma que ela achava que deveria ser o esperado,
né? E aí você muda também essa forma de pensar, muda-se a forma de ensinar também, e muda-se as formas da exigência, né? E aí, não confundindo com a questão que a Elivânia trouxe, que foi muito importante, não é a questão de, vou facilitar aqui para você passar, porque você já está se esforçando muito. Não, é mudar a forma de atendimento àquela criança para que ela consiga chegar lá também, né? Não necessariamente que tenha um ponto de chegada, mas que ela consiga, nesse caso aqui, comunicar as suas ideias, né, de uma forma que seja inteligível, né, que essa era a ideia ali. E aí a professora passou a valorizar o processo de produção de texto com os sentidos da linguagem e a autoria do aluno, e não pensar tanto na questão ortográfica. E aí eu não estou dizendo que isso tem que ser eliminado, não, mas vamos seguir um outro caminho, né? Ao invés de cobrar para você agora a questão da ortografia perfeita, vamos entender aqui a organização das ideias. Depois a gente corrige a ortografia, certo? Então vejam que é uma mudança ali, uma ressignificação na prática, e não necessariamente uma facilitação, né, para que esse aluno, né, seguisse ali em frente. Então, veja, é necessário romper com esses modelos tradicionais de ensino que se baseiam na uniformização da aprendizagem, na padronização de respostas. Entender o processo educativo como social, dialógico, mediado, no qual cada aluno é reconhecido em sua singularidade e potencialidade. O erro, né, nesse contexto, o erro de ortografia do Davi, ele deixa de ser um obstáculo e passa a ser um indicador de desenvolvimento. Ou seja, à medida que Davi foi reescrevendo e foi tendo feedbacks, foi se vendo que havia ali uma transformação naquele processo, que ele estava ali conseguindo melhorar a qualidade do seu texto. Né? E nós, docentes ali, como mediadores desse conhecimento. Na rota seguinte, nós temos ali o sistema de suporte de multicamadas, com desenho universal para abordagens, né? E a abordagem do ensino diferenciado. O que danado é isso? São ferramentas, né? São estratégias de ensino que podem ser utilizadas, né, para essa diversidade que nós temos, certo? Então, a gente vai... essa reflexão também é importante, né? Se somos, nós, todos, por natureza, seres diversos e únicos, por que ainda somos... Por que a gente acha normal sermos todos educados como se aprendêssemos todos da mesma forma? Em que medida essa padronização do ensino tem sido também um obstáculo para a construção de uma escola verdadeiramente inclusiva? Eu acho que isso é uma reflexão que a gente traz não só para essa aula de hoje, mas para a disciplina como um todo, né? Se a gente sabe que todos nós somos diversos, como é que a gente vai aprender de uma forma igual, todo mundo, né? E aí eu acho que é um grande ponto da disciplina, né? E aí a gente vai ter esse sistema de suporte multicamadas, né, que é inspirado em modelos de atendimento por níveis de complexidade. E ele organiza 3 grupos, né? E eles viram lá que 80% dos estudantes precisam ali de pequenas adaptações, né, metodológicas, né? 15% exigem serviços especializados em tecnologias assistivas e 5% demandam de apoio intensivo, currículo flexibilizado e atuação intersetorial. Por que eu coloquei esse slide? Porque muitas vezes a gente ouve falar, né, enfim, se escuta isso, dizer, mas aí agora a escola vai ter que mudar tudo por causa ali de meia dúzia de alunos e tal, e aí não sei o quê, e aí não tem dinheiro, e aí não vale a pena e tal. E a gente vai vendo que são transformações muito pequenas, né, que podem ser feitas se tiver boa vontade, se tiver ali o investimento. E que essas ferramentas, podem ser usadas por todos, né, em graus diferentes. Né? Quando ela vai falar aqui desse sistema de suporte multicamadas, todos podem utilizá-los, só que de forma diferente. Então, não é uma questão... uma ferramenta que vai ser exclusiva a um pequeno grupo. Não, ela pode ser utilizada para todo mundo, né? E, de fato, ali, dentro desse processo de educação inclusiva, né? O desenho universal para aprendizagem, né?
O que é que ele propõe? Objetivos, métodos e recursos na forma de avaliação sejam flexíveis, que é essa questão que a gente estava falando, né? A gente pensar ali nessa flexibilidade de acordo com os estudantes. O currículo, ele não seja mais um currículo único, né, de tamanho único, mas que ele seja ali, ele parta da potencialidade e do estilo dos estudantes. E aí ela vai falando, né, sobre Tomlinson, que implica conhecimento profundo do estudante, avaliação contínua, planejamento a partir do nível de preparação, interesse e perfil de aprendizagem. Ou seja, a gente vai pensar numa abordagem de ensino que seja para o estudante, conhecer o estudante, né, saber quem são e saber das suas demandas. É incoerente insistirmos em práticas pedagógicas que são homogêneas, né, que ignoram nossa pluralidade. A escola, ao tentar enquadrar todos os estudantes em um mesmo modelo de ensino, perpetua a lógica excludente. É aquilo que a gente falou do aluno que é expulso, né? Ele mal a mal ele resolve o problema ali da escola, mas socialmente aquele aluno vai continuar perdido, né? Reconhecer e valorizar suas singularidades como parte constitutiva do processo educativo e construir uma cultura escolar baseada na equidade, né? Que é aquela figurinha lá da primeira aula, né? Na escuta sensível e na flexibilização das práticas pedagógicas. E aí, agora, né, nós vamos ali para a nossa última etapa, né, que é falar agora de como, né, e muitas de vocês aqui provavelmente serão gestoras, né, então a gestão escolar e educação inclusiva, como é que essa parceria se dá, né, como é que essa parceria ela precisa ser necessária e emergente na escola. A relação entre a administração escolar e a inclusão de estudantes com deficiência no ambiente educacional é muito importante. A gente já comentou disso hoje, né? Porque muitas das barreiras, elas, óbvio que a gente sabe que tem a falta de estrutura, a gente sabe que tem a questão das barreiras atitudinais, né? A gente sabe que tem a questão financeira, mas muitas questões elas podem ser resolvidas também numa aliança entre comunidade e gestão escolar. A gestão escolar tem um papel essencial na construção de um ambiente inclusivo, né? E aí ela fala, né, esse texto, ele fala de estratégias, o que é que deve ser feito para essa gestão ela ser inclusiva. Alinhar a gestão da escola às políticas públicas e legislações da educação inclusiva, promover uma sensibilização da comunidade escolar para combater, né, essas barreiras atitudinais que muitas vezes são impostas ou reforçadas pelos pais, né? Investimentos em formação continuada dos profissionais, parceria com órgãos públicos e instituições, né? Como aqui a gente já falou de algumas delas, a ACD, né? Dentre outras, monitoramento e avaliação de práticas inclusivas. E aí, né, por fim, a gestão escolar é um elemento central para garantir que a educação inclusiva não fique apenas no discurso, né? Que o compromisso com a formação docente, com a acessibilidade, com a busca de recursos e a criação de uma cultura escolar inclusiva são desafios, porque a gente vive, infelizmente, numa sociedade que não é inclusiva. A inclusão ela não é responsabilidade apenas dos gestores, mas também dos professores, dos familiares e de toda a sociedade. Bom, gente, acho que a gente deu uma corrida, mas era isso. E agora vamos ouvir vocês. Vamos para as dúvidas, seja sobre o conteúdo, seja sobre a prova, sobre as atividades. Fiquem aí à vontade para falar. Em questão de fala, acho que a gente já discutiu bastante. É um tema muito polêmico que, cada ponto, a gente vai achando alguma coisinha para falar. Verdade, verdade. São muitas questões, né? E aí cada texto vai trazendo, né, outras visões, outras perspectivas, né? Hein, professor, e não deixar de agradecê-lo, né? Foi momentos muito prazerosos e muito mesmo, nos ensinou bastante. Eu não sei se porque estou convivendo com essa situação dia a dia, então é uma matéria que eu gostei muito, que foi muito a fundo mesmo, e tomara que a gente tenha outras matérias aí com o senhor por à frente, que o senhor é
Maravilhoso, é muito bom para atender a gente, viu? Muito, muito obrigada mesmo. Imagina, foi uma honra, né, trabalhar com vocês. Espero, assim, que a gente estejamos aí juntos, né, no próximo semestre com outras disciplinas. Jarene, fica à vontade. Então, professor, boa noite a todos, colegas, professor. Inclusive, eu queria até comentar que a minha colega está aqui na aula, o nosso seminário em apresentação, a gente incluiu esse tema de inclusão, porque a gente ficou apaixonada nessa disciplina, a gente estava comentando, eu e ela, a gente falou, Diana, essa disciplina é a minha favorita, ela falou assim, a minha também, então é isso. Obrigada pelos teus ensinamentos, professor, e espero que possamos continuar todo mundo junto com você, porque os teus ensinamentos são maravilhosos. É isso. Boa noite a todos. Gente, muito obrigado, Jarene. Queria dizer, assim, que de fato não é da boca para fora, não. Foi muito bom mesmo estar com vocês, assim, as aulas síncronas, eu aprendi bastante também, né? Me fez ler os textos de uma forma diferente também, né? Eu tenho experiência, como eu falei para vocês, né, com alunos sérios, né? Eu já tive essa experiência, mas não vocês trouxeram para mim outras, né, questões que a gente via no texto e tal, e a gente aprendeu, né? Para mim foi muito importante também essa disciplina. Creonice, fica à vontade. Boa noite a todos. Só complementando aí também com a colega, esse tema é um tema muito difícil de se falar, né? Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade. E a gente hoje, como você hoje está na educação, você hoje se enfrenta muito, porque está tendo muito criança desse jeito, com esses problemas. Já tinha antes, mas as pessoas tinham dificuldade em falar, em abordar os pais, ou mesmo os pais falar com os professores. Como eu tinha citado nas aulas anteriores, tem pai que não aceitava. E, na verdade, até hoje, tem pai que não aceita que seu filho tenha esse tipo de necessidade. Aí fica difícil do professor trabalhar. E com essa aula, com essa disciplina que nós tivemos, esclareceu muitos pontos que nos trouxe positividade, nos colocou, agora se a gente chegar numa posição para falar com o pai, nós vamos saber abordar o pai adequadamente, a pedir ajuda, e assim, esse tema foi muito bom, maravilhoso. Então, assim, o que você está comentando das colegas, é só agradecer mesmo, e que não pare por aí, que venha mais dessa forma, explicando, ensinando, porque nós somos novos acadêmicos, nós professores, e precisamos atuar nessa área, e com esse tipo de sabedoria. E é isso, muito obrigada. Essa é a minha fala. Creonice, como a gente estava falando, né, eu e minha colega, a gente tem que usar alguma fala que a gente não tenha medo de citar esse tipo de deficiência, e nessa aula a gente aprendeu a forma certa de estar citando, né? Bem interessante. Isso, É porque, professor, na reunião que a gente teve lá, não sei se foi em estágio, eu não lembro, que a professora trouxe uma professora, uma diretora que tem 2 filhas com esse problema, ela até falou que tem pessoas que nem preferem colocar aquele crachá, às vezes, na sua criança, por quê? Porque vai despertar olhares, porque tem pessoas que você nem vê, que você olha e pensa assim, aquilo, ela é normal, né? E ela tem algum, apesar de que todos nós temos um déficit aí, mas até ela disse, não, tem vezes que eu nem prefiro colocar o crachá, porque já vai chamar atenção para minha filha. Então, é um assunto que as pessoas, o preconceito está aí dentro da pessoa, então ele vai olhar e dizer, olha, por causa do crachá, né? Aquele dali já tem alguma. Então, ela disse que preferia nem usar, às vezes. não, verdade, né? A gente nunca sabe, a gente fica com medo, né? Essa questão que vocês falam dos pais, né? É muito. É a gente pensar também como é que a gente entende isso, né? Porque, pegando, né, o que você falou, né? A gente vive numa sociedade tão preconceituosa, né? E aí é difícil para os pais mesmo, né? Aceitarem que as pessoas entendem que o seu filho, aquele seu ente querido, ele não é o que as pessoas esperam que ele seja. Só que a grande questão é a gente entender que, na verdade, essa expectativa ela parte de um ponto que ela não existe, né? O que nós temos que pensar é como conviver
com essa diversidade que sempre existiu, né? Só que aí é como vocês mesmos falaram, hoje a gente está discutindo mais. Essa diversidade, ela saiu apenas do âmbito privado, ela saiu apenas ali de uma questão que as famílias ali levavam não, o Estado e a sociedade agora, ela também está levando isso, e no nosso caso aqui, como o processo educativo é importante para que todos nós sejamos pessoas autônomas, pessoas que consigamos, que a escola, a universidade, esse espaço educativo sejam lugares que façam com que a gente desenvolva as nossas habilidades da melhor forma, sejam elas quais forem. A gente não tem apenas um tipo de habilidade, dois tipos, né? E que muitas vezes a escola, ela privilegia algumas habilidades e não todas as habilidades, né? E aí a gente entender essa diversidade, né? E aí é importante, né, nós, né, enquanto educadores, termos isso em mente, né? Acho que a disciplina lá fala muito sobre isso, né? Mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Fiquem à vontade. Não? Então é isso, pessoal. Vou novamente agradecer a vocês. Foi um ótimo semestre, foi uma disciplina muito bacana, né? Espero aí que todos tenhamos ali resultados positivos, tenho certeza que vamos ter, né? E que, né, desejar aí vocês essas 2 últimas semanas aí de muito estudo, né? Mas que sejam boas e com bons resultados. E a gente se encontra aí, né? Ter a expectativa da gente se encontrar no próximo semestre, tá bom? Então, muito boa noite para vocês. Obrigado, Livânia, para vocês também. Foi ótimo estar com vocês. Então, boa noite, né? E qualquer coisa, estamos lá no Educa, né? Podem tirar ali suas dúvidas. Um abraço, gente. Bons estudos aí para vocês.